Amém. Deus abençoe, irmãos. É bom poder estar aqui mais uma vez. Eu creio que Deus nos ajudará. A gente faz este trabalho com amor, com dedicação. Eu creio que cada um de vocês se esforça também para estar aqui, porque tem amor e dedicação às coisas de Deus. Então entregamos a nossa vida totalmente ao Senhor. Eu quero ler para a nossa palestra um pouquinho em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Amado Criador, todos nós estamos dependendo mais de Ti. A nossa vida na Sua presença, no Seu altar, cada dia tem que ser simples, humilde, assim como o Senhor foi. Ensina-nos. Estamos aqui para aprender com o Senhor e chegarmos ao ponto de mostrar, através das nossas vidas, simples e humilde, a presença do Senhor. Faça a Tua obra em nosso ser. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero continuar aqui falando mais um pouquinho sobre os títulos do Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós, se não temos muitos títulos para apresentar ao mundo, mas temos alguns que deveríamos responder por eles. Pai é um título, então isto eu sou. Filho também é um título, isto eu sou. Você também o é. Então, nós devemos responder por estes títulos. Agora, nunca ser grande, querer ser alguma coisa, porque perdemos o tempo. A gente olha para Deus, Ele deixou o céu e se materializou. E foi tão simples. Se fosse nós, não queríamos nascer onde Ele nasceu. Não queríamos tomar o ventre que Ele tomou. Lugares simples. Não queríamos ter os homens que Ele teve. Tudo simples. Pescadores, cobradores de impostos, gente simples, e são coisas que atacam o mundo espiritual, intelectual, que nós vivemos hoje num tempo tremendo, que o povo é muito intelectual. Estamos numa era avançada, ninguém pode negar, que o que a gente tinha de criança,
Hoje é tão diferente, porque tudo melhorou. Todas as coisas se tornaram mais fáceis para o pai de família, para a mãe, e ainda assim mesmo nós achamos que está difícil. Mas olhando por este prisma e ver que Deus é Pai, e Ele foi tão simples. Se eu chegasse a criar alguma coisa, eu queria ver que tipo de natureza eu tenho. Se eu pudesse criar, mas eu não posso criar. Agora, Ele criou os céus e a terra. E depois que Ele criou os céus e a terra, Ele veio aqui no mundo, que Ele havia criado, conforme diz São João, capítulo 1. Que Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Porque o mundo queria ver um Criador diferente, um grande personagem. E Ele era um pequeno sujeito para os homens. E era um grande Salvador para nós. E as pessoas nunca poderiam olhar para Ele e ver que Ele havia criado céus, terra, planetas, galáxias. Como foi ver o homem daquele que a história diz que ele curou, ressuscitou pessoas e depois punha a mão na cabeça porque lhe doía a cabeça. E tudo isto era para cumprir a Bíblia, porque Isaías já tinha profetizado que ele, este Criador, este Messias, este Deus, seria um homem de dores. Se ele não tivesse dores, ele não cumpriria a Bíblia. Mas ele também fez de tudo aqui por nós, provou para nós a forma de vida, expôs para nós a maneira de falar, de agir, de viver. Ele deixou um exemplo para nós podermos seguir. Ele deixou pegadas por onde nós devemos andar e desejar pisar onde o nosso Pai Criador pisou. Eu tenho falado sobre isso. É difícil, se a gente faz a coisa errada, dizer para um filho: você faça como seu pai faz. Estando fazendo coisa errada, você vai ensinar o filho: olha, não faça o que eu faço. Então nós temos um pai que pode dizer para nós o que fazer, porque ele fez o que é certo. Ele provou ser o Criador. E não somente quando criou o mundo. Ele provou ser o Criador quando ele veio aqui, nesta última era, para mostrar para nós que Deus é Criador, mas Ele é um Criador no homem, e tinha que ter um homem. E quando eu falo um homem, você pensa que é um super-homem. Não, um homem simples, como nós, filho de pais que ninguém poderia crer que ele seria alguma coisa e que daquele pai sairia alguma coisa, porque era um pai bêbado, mas tinha um filho profeta. E aquilo satisfazia até o pai, por saber: não dou conta de viver direito, mas eu tenho um filho que me ensina, eu tenho um filho que explica, eu tenho um filho que prega a palavra, não só para o povo, pregava até para o pai. E vendo o pai partir em seus braços, na última hora, aceitando a Jesus Cristo. Então você vê, é cada coisa simples que acontece, com gente simples, como o irmão Brana. Como que você poderia ver Deus naquele homem, criando esquilo e ao mesmo tempo com problemas na vida, problemas no lar, problemas com filhos, e sendo uma bênção diante de Deus,
e não sendo reconhecido muitas vezes nem pela família, como ele foi. Hoje nós falamos bem, você sabe, assim como todo mundo fala bem de Jesus, todo mundo fala bem de Jesus, mas no tempo de Jesus, nem a família de Jesus, humanamente falando, não estava com ele. A mãe não estava com ele na reunião, querendo tirar-lhe a atenção, e alguém chegava e dizia: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e te chamam. Quer dizer, te tirar da presença do pai. Na verdade, ela não era uma mãe consanguínea, apenas uma incubadora. Nós aprendemos isso, porque o sangue de Jesus Cristo não era sangue de José, nem sangue de Maria, era sangue do Espírito Santo. Atos mostra isto, que nós fomos comprados pelo sangue do Espírito Santo. Deus verteu este sangue. Mas ele não foi reconhecido, a própria família não deu conta de vê-lo, de estar na reunião com ele. A gente fala bem da Maria, tudo bem. Fala bem dos irmãos de Jesus, tudo bem, eram filhos de Maria. Mas o que Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são estes que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Ele sabia distinguir o que ele era e o que os seus irmãos eram. Os seus irmãos eram filhos de José e de Maria, mas ele estava pregando para um povo e dizendo que minha mãe e meus irmãos são estes que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Irmãos, natureza mudada, mas simples. Deus vivendo aqui como um homem, e que as pessoas olhavam para ele e não criam que ele era Deus. Hoje nós falamos que Jesus é Deus, mas faz 2000 anos. Era a mesma coisa de eu falar para vocês: Brana foi Deus no entardecer. Mas é difícil para crer, mas faz 60 anos que isso aconteceu. Mas Deus estava num homem no entardecer, que pôde também fazer coisas que Deus fez lá no princípio: haja luz e houve luz. Isso é Deus. Mas aqui no final, depois de 6.000 anos, Deus vem numa carne e diz: haja esquilo, e houve esquilo. Sabe o que é isto? Isto é para mostrar que Deus coloca certos títulos em um homem dele, e nós temos que valorizar, porque o mundo não valoriza. Deus chama um homem dele não pelo nome, mas pelo ministério. Deus chama sétimo anjo. William Branham vem e diz: vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. São títulos também que estão dentro deste tempo que nós vivemos e que foi pregado por William Marion Branham, um homem com título. Ele teve o título de filho do homem. Ele não era, mas o filho do homem estava nele. Ele tinha um título de criador. Ele não era, mas Deus estava nele criando. Então aquilo era tremendo no tempo do profeta, mas as pessoas a si mesmo não valorizaram aqueles títulos que estavam manifestados no homem, assim como o povo não valorizou os títulos que foram manifestados em Jesus Cristo. Jesus foi conhecido como Rosa de Saron. Agora, o que se faz com uma rosa, diz o profeta: você a espreme e dali você pode obter seu ópio, seu tranquilizante. Rosa de Saron. Ele foi espremido no Calvário para que pudesse sair o perfume, para sair um ópio, uma tranquilidade para a nossa vida e um tranquilizante na nossa vida espiritual. O mundo não entende isto. Você pensa, todos nós
estamos cansados aqui na terra, com muita luta, aí precisamos tomar um tranquilizante medicinal. Enquanto nós também deveríamos saber, não é errado fazer isso, mas deveríamos saber que nós temos um Deus que tranquiliza a nossa vida. Nós temos um Deus que tem a sua palavra como um ópio tranquilizante para podermos viver aqui na terra e superarmos as lutas, as dores, as angústias, os males que Satanás, através de suas opressões, lança sobre nós, sobre a humanidade. Isso cai sobre todo mundo. Que diferença tem nós com qualquer pecador? Somos igual a todo mundo. Então, por que querer ser alguém? Somos igual a todo mundo. Nascemos, crescemos, envelhecemos, morremos, como todo mundo. Tem que haver algo especial dentro de nós que nos faz ressuscitar, que todo mundo não vai ressuscitar, mas que faça-nos ressuscitar. Então nós temos um Deus da ressurreição que vive dentro de nós. Então ele tem certos títulos que são tremendos. Rosa de Saron, lírio dos vales, que perfume, lírio dos vales. Estrela brilhante da manhã, uma estrela que dá diretriz, que é uma bússola. Ele é a estrela brilhante da manhã. Já pensou bem se nós tivéssemos uns títulos desses? Cara, nós queríamos ser alguma coisa, porque nós temos uns títulos. Mas não, ele tinha esse título, Estrela da Manhã. O preferido entre 10 milhares. Ele não era o preferido entre 1000, mas ele era o preferido entre 10 milhares. E se nós tivéssemos um título assim, você é preferido? Entre muita gente, entre milhares, entre centenas, o que faríamos com este título? Talvez pensaríamos que nós somos alguma coisa. E ele veio aqui com todos estes títulos e morreu. E deixou o homem surrá-lo, bater nele, matá-lo. Ele permitiu tudo isso para que ele pudesse extrair através de seu sofrimento uma vida melhor para nós. Ele sofrendo para que nós pudéssemos ter paz. Ele viveu angustiado para podermos ser libertos. Ele tem experiência disso. Deus que não precisava, ele veio e ele sofreu. E a Bíblia diz, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Quanto é nós que temos que apanhar para poder aprender a obedecer. Ele, Cristo, esteve aqui na terra e aprendeu a obediência, sendo que ele era obediente. Mas para mostrar que o ser humano precisa disto, ele deu exemplo de humildade. Então, mas ele não precisa aprender, mas ele veio aprender. Não precisava, ele é Deus, ele é Criador, ele é o preferido entre 10 milhares, ele é alfa, ele é ômega, ele é o princípio, ele é fim. Ele foi considerado como, nas tribos, ele foi considerado como Rúben, que foi o primeiro filho, e ele foi considerado como Benjamim, que foi o último filho. Então nós temos o Senhor Jesus Cristo com tantos títulos e com tanta humildade. Nós estávamos lendo aqui sobre João. João, ele estava no Espírito também, no dia do Senhor, ele foi arrebatado em espírito. E se você depois ver a carta de João, aquelas cartas que ele tem, você vai ver ele dizendo, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele vem ensinando, Deus é amor. Um homem que viu o que ele viu no Apocalipse, o homem que viu do início ao fim, ele viu as eras da igreja. Ele viu o Cordeiro no trono, ele viu o Cordeiro sair do trono, ele viu o sétimo anjo, ele comeu o livrinho simbolicamente em seus dias, ele viu as duas testemunhas,
de Apocalipse, Moisés e Elias. Estou falando agora de homem também que teve títulos em si. Ele foi um discípulo, João. É maravilhoso, mas ele não foi só um discípulo é um aprendiz. Depois você vai ver, depois da morte do Senhor Jesus, João era um apóstolo. Agora ele era um mestre, ele era um ensinador. Você vai ver João agora no Apocalipse. Ele é um profeta. Que coisa, é um homem só. Mas você vê ele como discípulo, ele tem capacidade para aprender. Isto é que tem títulos em mim e em você, que pode nos valorizar. Como João teve e aprendeu, a gente aprende. A gente depois ensina, é um apóstolo. E depois, você pode ter o que ele teve, ver tudo o que ele viu, porque ele foi arrebatado em espírito. Irmão Brando diz, quando você é tomado em espírito, tanta coisa acontece. Ele diz, João estava em espírito, estava no espírito, e tão logo que ele entrou no espírito, ele começou a ver coisas. Sabe por que o povo não vê nem o nome do Pai? Porque eles não entram no espírito. Sabe por que o povo da mensagem não vê o Cordeiro fora do trono? Sabe por que o povo da mensagem não vê os selos revelados? Sabe por que o povo da mensagem não vê o novo nome de Jesus Cristo? É porque nunca entram no Espírito. E se você conversar com eles, eles dizem que estão no Espírito, que eles oram em Espírito, que eles falam em Espírito. Tudo é em Espírito, mas você não vê resultado. Nós não queremos apenas dizer, eu fui arrebatado no Espírito, e eu estive um momento no Espírito, mas eu tenho que fazer demonstrações de algo que naquela hora que eu estive em Espírito, eu vi coisas que outros não viram. Foi isso que aconteceu com João, é isso que acontece com você. Você vê coisas que outros não viram, você não está delirando. Eles pensavam, o crítico diz assim, João comeu muita pimenta, por isso que ele está vendo o que está vendo, fazendo o que está fazendo, dizendo que ele vê isto, vê aquilo, porque eram críticos. Eles vão olhar para nós e vocês também devem ter comido muita pimenta, para ver o que vocês veem. Olha o que vocês veem o Cordeiro no trono, vocês veem o Cordeiro fora do trono, vocês veem um profeta, vocês veem os ministérios nesse profeta, você vê ele como Elias, você vê ele como filho do homem, como sétimo anjo, porque o filho do homem estava nele. O homem Brana era apenas o homem no qual o filho do homem estava reproduzindo uma mensagem dentro dele. E Brana, pelo que o próprio profeta mostra, que Deus estaria reproduzido outra vez nesse tempo final. Agora, a simplicidade do homem era tanto que ele não podia falar, estava nele. Já pensou bem qualquer homem que você conhece hoje que gosta de títulos? Ser alguma coisa, e se soubesse que ele é aquilo, Brana sabia, sou uma reprodução de Jesus Cristo no natural. Ele sabia, mas foi um homem simples que só pregou que Deus estaria reproduzido nesse último dia no natural. E as pessoas não percebem, mas Brana não envaideceu com isso. Tinha títulos tremendo, sétimo anjo, nos dias da voz do sétimo anjo, revelará o segredo de Deus, e o segredo de Deus é o ministério do sétimo anjo, e o sétimo anjo foi tão simples. São títulos que Deus dá a um homem, porque ele também teve seus títulos na terra, e ele não se envaideceu. Jesus foi cordeiro, Jesus foi leão, ele é tudo, ele não envaidece. É por isso que você vê ele uma hora como João viu. Ele disse, eu não te entendo, João. Ele disse, eu vi o leão da tribo de Judá. Muito bem, leão da tribo de Judá. A hora que ele torna a olhar, ele diz, aí vem um cordeiro. Alguém fica preocupado, ele é leão ou cordeiro? E João estava vendo ele como leão, porque o livro estava selado. Viu ele como cordeiro, porque ele era um intercessor durante 2 milênios.
Mas logo acompanha João em Apocalipse 10 e você vai ver agora ele descendo como leão num homem, outra vez, para poder revelar o mistério que estava escondido por todo este tempo. Agora, homem que tem título, mas não envaidece. A gente tem que aprender. A satisfação é boa. Quando você vê um rapazinho que tem um filho, ele fica todo alegre, porque agora ele é pai. Mas ele pode envaidecer com aquilo. Deixa o menino ir crescendo. Vai vendo o sofrimento que vai dando para os pais. Hoje, amanhã, 3 meses de dor de barriga, dor de ouvido, né? Deixa ele passando um tempo. Aquilo ali vai fazer aquele pai entender que é bom ter um título de pai, mas você carrega também uma luta, um sofrimento por aqui. É bom por aquilo. É bom ter o título de mãe, mas você vai carregar sofrimento através daquilo. É bom, como Jesus, o título de Salvador, mas para ele ter um título de Salvador, ele tinha que morrer. Deus é Salvador, mas para ele ser Salvador, ele tinha que ter sangue, porque já era uma lei dele que sem sangue não há remissão. Então Deus tinha que se tornar sangue. Deus é espírito. Como ele faria isso? Então ele mesmo gerou um corpo para ele, entrou naquele corpo e manifestou aquele período de filho, que era um período que traria para nós salvação, perdão, cura divina, verteria sangue para provar para nós de que vale a pena ter um Deus que tem títulos desta forma e que não foge. Ele não fugiu do trabalho, ele não fugiu da cruz. Você vê em São Mateus 4, o diabo queria dar o mundo para Jesus, se você prostrar e me adorar. Agora ele já sabia. Bom, o mundo não quer dizer apenas você olhar por terra, olhar por gente, mas isto é pessoa. Você vai ver pessoa, o qual Jesus morreu para salvar. Ele morreu para salvar muitos. E a gente espera que seja todos, mas são muitos que são salvos por causa de sua morte, porque todos estes dão valor aos títulos de Criador como Pai, de Salvador como Filho, de Iluminador como Espírito Santo. O mesmo Deus veio e criou, aquele mesmo Deus veio aqui e morreu na carne para poder nos perdoar. Aquele mesmo Deus voltou 50 dias ali no Pentecostes e encheu sua igreja para dizer: agora não é um homem só, era um homem ungido, agora é um povo ungido. Amém. Então, quando você entra no Espírito, você vê coisas. Eles olham para nós: onde você esteve? É que eu entrei no Espírito. Aí eles não creem que nós estamos no Espírito. Porque você viu o Cordeiro fora do trono. Porque você viu o período de intercessão e logo o período da revelação. Porque você entrou no Espírito. Entende? É Deus te dando uma oportunidade. Você tem recebido a palavra de Deus e tem sentido sua presença e tem mostrado através disto o resultado. Foi isso o que João viu e ele começou a ver coisas. Você não começa a ver coisas, você vê o real. Você vê o real. Você sabe, este João é aquele que o Senhor Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Aí saiu um dito de que aquele João não ia morrer. Mas não era isso que Jesus tinha dito, que João não ia morrer. Ele só tinha dito: se eu quero que ele fique até que eu venha. E até que eu venha como? Ele ia mostrar para João, ele não mostrou para Pedro, ele não mostrou para Paulo isto. Ele falou, foi de João: se eu quero que ele fique até que eu venha. Aí ele mostrou para João o Apocalipse, e o Apocalipse tem do início ao fim.
a vinda do Senhor Jesus, a vinda como Filho do Homem, a vinda dele para reinar o milênio em Apocalipse 19, aí ele pôde mostrar para João, e João tinha todos esses títulos em si: discípulo, apóstolo, profeta. Agora ele era um profeta e viu isso, ele viu o milênio, ele viu novos céus e nova terra, ele viu o dragão preso, ele viu tudo que você lê no Apocalipse. Por quê? Porque ele entrou no Espírito. E aquilo para ele, esses títulos para ele, você quer ver, se ele continua só como discípulo, ele não podia ver o que ele viu. Ele passou como apóstolo, porque agora ele estava ensinando. Um pastor na igreja de Éfeso e depois um profeta no Apocalipse. João no Apocalipse que foi profeta. Então são títulos que ele alcançou. Muitas vezes nós, com um título de pai, já achamos grande coisa, de filho. E tem hora que eu sou um pedreiro, é grande coisa. E quando você faz um bom trabalho. Certo? Então eu, um pastor, certo? Ali nós temos o doutor, são títulos que nós usufruímos aqui nesta terra, e nós trabalhamos para mostrar o que temos alcançado, tanto da ciência como de Deus, estes títulos. Mas não tem coisa maior para nós do que ter um título: sou um filho de Deus. Esse aqui é o maior título que eu tenho, sou um filho de Deus. Não porque eu quero, não porque eu nasci de sua palavra. Eu não sou um filho de Deus porque eu me uni a uma igreja. Eu não sou um filho de Deus porque eu criei em William Branham. Eu sou um filho de Deus porque eu nasci da palavra de Deus. Entende? Eu nasci desta palavra, você nasceu desta palavra, desta Bíblia. Então aqui nós podemos glorificar a Deus pelo que Ele tem nos dado neste tempo final. Aquilo que ninguém consegue ver. Você entrou no Espírito e viu estas coisas. Amém? Deixa eu terminar aqui, que eu nem terminei de ler o parágrafo ontem. Eu quero ler esse parágrafo para mim terminar. 148, Apocalipse capítulo 4, segunda parte. Pedra de jaspe e sardônica. Isso está falando exatamente de dois homens, de Rubem e Benjamim, jaspe e sardônica. A glória de Deus é Jesus Cristo. A glória de Jesus Cristo é a sua igreja. E ele foi o primeiro. O que era ele? Ele foi o princípio do tempo, ele é o fim do tempo. Ele foi o primeiro dos patriarcas. E aí você vai ver que é Rubem. Ele foi o último dos patriarcas, Benjamim. Jaspe e sardônica, as duas pedras. Ele era a igreja, o espírito que estava na igreja de Éfeso. E o espírito, se vocês notam, o espírito que estava na igreja de Éfeso era o espírito de ensinamento. E também para mostrar: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que Deus quer? É que nós sempre sintamos bem com Ele. Você sabe, quando você tem o primeiro amor, você está muito bem naquele namoro, naquele casamento, muito bem, aquele primeiro amor. E vai passando o tempo, aquele primeiro amor vai esfriando, vai esfriando. Isso é o que Deus mostra na igreja de Éfeso, que quer dizer relaxado, relapso, frouxo. Por quê? Começou bem, ele começou amando, aí Deus vem e diz: eu tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, nós temos que enfrentar a luta no lar, a luta na rua, a luta na igreja, em qualquer lugar. Temos que enfrentar e manter nossa vida de pé, e nosso amor a Deus, nosso amor a esta palavra, mas de todo o nosso coração, não deixar esfriar, não sermos um relapso, como foi a igreja em Éfeso. Porque Deus estava ali na igreja de Éfeso como jaspe,
para mostrar para eles a forma correta de viver, para não esfriar este amor e lutar até o fim. Tem gente que vai até o fim, aquele casal que ama, outros não conseguem ir até o fim, tem que divorciar, porque o amor esfriou e tem que se perder. E Deus estava contra isto, mas o irmão Branham está dizendo, ele estava na igreja de Éfeso. E ele é o espírito da igreja em Laodiceia. Muitas vezes vamos pensar que o espírito da igreja em Laodiceia, você sabe que é morno. Ele nem é quente nem frio. Não é isso que Deus é. Deus é aquele espírito que vem através do profeta para poder ensinar também a igreja. Para mostrar para a igreja que ela, além de ter abandonado o seu primeiro amor lá no princípio, agora ela era uma igreja morna, nem quente, nem fria. E Deus estava para vomitar de sua boca. Porque Deus estava falando de um profeta, que era a sua boca, que a igreja de Laodiceia estaria vomitada. Porque começou em Éfeso relaxando o amor. Chegou no final, já estava morno. E Deus tinha que deixar aquela igreja para começar. Ela pôs ele para fora. A igreja pôs ele para fora e ele, com misericórdia, querendo salvar ainda alguns que estão dentro de Laodiceia, batendo na porta e dizendo: eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta da era e bato. E eles não perceberam. Escuta mais um pouquinho. Ele é o primeiro e o último. Ele é de A a Z. Primeiro e último. Aquele que era e virá. Raiz e descendência de Davi. A estrela da manhã, o lírio do vale, a rosa de Saron. Oh, existem 400 e tantos títulos na Bíblia que lhe pertencem. Simplesmente pense nisto. O que ele era? O mesmo assim, e mesmo assim, ele era o humilde Senhor Jesus, que havia nascido em uma manjedoura para a glória de Deus. A gente tem que ver de onde a gente veio. Deus, como nascer numa manjedoura, Ele está dando exemplo para nós. Que nós podemos viver de uma vida mais baixa e sermos pessoas vitoriosas. Deus veio. Ao invés de nascer numa cama e alguém podia criticá-lo, ele teria que nascer numa cama. Ele nasceu numa manjedoura, entre animais. Eles não percebiam o que ele era. E Deus estava cumprindo aquilo em tipo. Ele é um cordeiro. Cordeiro não nasce em cima de camas. Cordeiro tem que nascer exatamente ali na estrebaria. Ali estava ele. Aquela forma humilde de nascimento, e veio sofrendo, provando como nós. Talvez você pense, como um filho de Deus pode sofrer? Procure Jesus, vê onde ele nasceu, vê por onde ele passou, vê o que fizeram com ele, vê se não mataram ele, vê se ele não sentiu desamparo. Ele orou ao Pai e o Pai não pôde fazer nada por ele, porque aquilo você tem que passar. Era a mesma coisa de dizer: eu estou em você para te dar força para vencer este momento. Mas o que Jesus diz? Pai, passa de mim este cálice, este sofrimento. E por 3 vezes, quando viu que não era para passar aquilo, ele disse: seja feita a tua vontade. E ele tomou a cruz e venceu. Todos os títulos que ele tinha, parece que provava que ele não podia ter sofrimento, que ele não podia ser morto, mas foi morto, porque todos aqueles títulos estavam refletindo algo em sua vida, mostrando o que ele era. Ele era o curador, ele era o salvador, ele era o que ia ressuscitar, para provar que ele é o que pode ressuscitar qualquer pessoa que dorme nele, crendo nele. Isso tudo ele tem feito. Terminando com o título que nós temos, de pastor, de obreiro, de cantor, de músico. O que nós fazemos com isto? Devemos ser simples. Como a gente tem encontrado
Eu tenho encontrado pessoas que o timbre de voz mostra que são exaltados. Só o timbre de voz, não precisa nem falar. Eu sou exaltado. Mas tenho encontrado pessoas que têm simplicidade. Pessoas que são grandes, pessoas que têm grandes títulos, pessoas que têm sido usadas mesmo no mundo e usadas por Deus. E mesmo assim, são pessoas humildes, são pessoas simples. Assim como a Bíblia diz, ele continuava sendo o humilde Senhor Jesus. Com todos esses títulos que nós falamos, são uma meia dúzia de títulos dele, e aquilo ali já era tudo. E ele era humilde. Pensa você, tem hora que você levanta o peito e acha que é alguma coisa. Parece que não depende de ninguém. E nós devemos aprender que nós dependemos um do outro. Nós somos seres humanos, nós somos mortais. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos igual a todo mundo. A única diferença que tem é Deus dentro de mim e dentro de você. Obrigado, Senhor, por este momento que podemos meditar um pouco em Sua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor. Desejamos fazer melhor a Tua vontade, Te glorificar com a nossa vida, com o nosso ser, com o nosso testemunho, não apenas com palavras, Senhor, bonitas, pomposas, mas Te glorificar através da nossa vida, do nosso testemunho, da fé que o Senhor tem manifestado dentro de nós. Obrigado, Senhor, pela vida, pela paz, pela salvação. Obrigado por esses irmãos, obrigado pela mensagem que o Senhor tem mandado, obrigado pelo profeta que o Senhor mandou nesse tempo final e abriu a palavra para nós. Obrigado pelo ministério de Cordeiro, obrigado pelo ministério de Leão. Obrigado, Senhor, por nossa salvação. Ajuda-nos a ser humildes em Sua presença. Abençoa meus irmãos em qualquer parte do Brasil e fora do Brasil, que eles todos têm que saber que não podemos chegar na Sua presença como se fôssemos alguma coisa, mas chegar como um alguém não vai receber nada, mas tem que chegar como um ninguém, para poder alcançar bênçãos, seja naturais, físicas e espirituais. É chegar reconhecendo que não somos nada. Como a Sua palavra diz, aquilo que achamos que somos, logo o sol sai e a erva murcha, a névoa seca. Então o que somos nós? Dependemos de Ti, Senhor, para usufruir dos títulos que o Senhor nos dá nesta terra e sermos abençoados por Ti, como o Senhor foi abençoado aqui na terra, porque viveu a vida correta, ensinou-nos a amar, ensinou a Sua palavra a cada um de nós, mandou-nos aprender com o Senhor quando o Senhor estava sofrendo, apanhando. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ajuda cada um de nós, Senhor, ser manso, como a ovelha é mansa, levada ao matadouro. Ajuda-nos a vencer a cada momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.